Deixa eu colocar o chat para eu ficar vendo vocês. Bom, como está escrito aí, né, Alisson? Boa noite. Eu vou fazer a correção da OBA de anos anteriores, né? Eu vou começar por 2016. Então hoje eu vou corrigir, né, a OBA. E aí eu vou explicando, né, alguns conteúdos que caem na Olimpíada Brasileira de Astronomia. E também, né, vou explicando como é o melhor método, né, para fazer a Olimpíada. Ela vai ocorrer agora nos dias 12 e 13 de novembro, né? Então, quem ainda não tiver inscrito, né, vai atrás dessa informação com o professor da escola de vocês, que organiza, né, normalmente a OBA. As inscrições estão abertas ainda. Ela, esse ano, né, devido à pandemia, ela vai ser virtual, né? Então, a gente não sabe ainda, né, não teve nenhuma informação de como vai ser essa prova, mas o conteúdo é o mesmo das anteriores, né? Mas eu não sei como que ela vai ser. Então, ainda dá tempo de se inscrever, né? As inscrições vão até 5 de novembro. Então, praticamente tem um mês aí até a prova, né? A gente está no dia 14 de outubro, eu estou gravando essa live para quem está vendo depois. E aí eu pretendo fazer nas próximas 4 quarta-feiras, né, contando hoje, né, um grupo de resolver as provas dos anos anteriores. Então eu vou resolver a de 2016 hoje, a semana que vem 2017, a outra semana 2018 e 2019 na outra semana. Tá? Então eu pretendo fazer essas resoluções para vocês, né? E aí vai estar disponível no canal essa live, tá? Então quem quiser ver novamente, fique à vontade, né? É legal vocês darem uma olhada mais que uma vez, porque são conteúdos que não são fáceis de entender de primeira enquanto eu estiver resolvendo aqui. Bom, dito isso, né, eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, antes de começar, o site da OBA, que muitos me perguntam, não é onde eu posso conseguir conteúdo para estudar, né, ou ver as provas anteriores, fazer questões, né. Então aqui no site da OBA, né, www.oba.org.br, a gente tem aqui as provas anteriores, ó, tá? Então, tá aqui, ó, 2019, para quem é ensino médio, nível 4, para quem é ensino fundamental até o 9º ano, nível 3, para quem é ensino fundamental 1 até o 5º ano, se eu não estou enganado, é o nível 2, tá? E a separação aqui de níveis de todos os anos, tá? Desde que a prova começou em 98, né? Era dividida em 2 níveis, depois começaram a se dividir em 4 níveis em 2004 e desde então se manteve. Né? Então dá para vocês terem uma ideia de como essa prova, inclusive pelo aplicativo, né? Boa noite, Luan. O aplicativo de simulado do OBA, ó. Dá para instalar no celular esse aplicativo e lá tem diversas questões similares, né, com o conteúdo que cai no OBA. Além disso, tem alguns materiais de estudos aqui, né, que vocês podem acessar. Aqui em Downloads, ó, da OBA, vocês têm algumas atividades práticas, né, que dá para fazer, alguns simuladores, né, então tem bastante conteúdo aqui, ó, da OBA e da Olimpíada Brasileira de Foguetes. Tem os vídeos, né, da OBA e ele tem um canal no YouTube também que tem bastante conteúdo lá para vocês acessarem. E aqui, ó, né, na bibliografia da OBA, vocês têm várias apostilas, né, sobre os conteúdos que caem, né, na OBA. Então, por exemplo, essa daqui, ó, é do INPE, é a que eu sempre aconselho, né, de astronomia e astrofísica. É uma apostila que tem vários conteúdos, né. Então, por exemplo, ó, calendário, né, e aí fala um pouquinho do calendário, como que é feito, a medição de tempo através dos fenômenos astronômicos e por aí vai. Então tem bastante coisa para ser explorada aqui nessa bibliografia, né? E aí, além disso tudo, né, fazendo a propaganda do próprio canal, tem os meus vídeos, né? Eu já fiz vários vídeos aqui, né? Então se vocês entrarem no youtube.com/fisicae, que é onde vocês estão agora vendo essa live, aqui tem uma playlist, né? E dessas playlists, ó, tem uma playlist que é da OBA, né? E nessa playlist da OBA tá aí 11 vídeos, né? 11 videoaulas, né? Com conteúdos que caem na OBA,
né? E então tem bastante conteúdo aqui para vocês estudarem, né, para a OBA, tá? Então tem bastante coisa aqui que dá para estudar. Vocês vão ver que eu sempre vou relacionar, né, as coisas que eu vou estar falando nas questões com os vídeos que eu tenho. Fora isso, tem esse, né, o Insight Edu aqui também faz vídeos da OBA, tem os vídeos da própria OBA também. Beleza? Então, acho que são esses os recados que eu queria dar, né? Qualquer coisa, pessoal, vocês podem me perguntar, tá? Eu estou olhando o chat, por isso que eu estou olhando para o lado aqui de vez em quando, é que o chat está no outro monitor. Então, vocês podem me perguntar qualquer coisa, né? Eu respondo para vocês, tá? Ao longo da live. Então, é legal que vocês perguntem, né? Porque fica mais interativa a live e não fica tão chatão eu dando aula aqui, né? Então, quanto mais vocês interagirem, melhor. Então, bora, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui está a OBA, né, de 2016, nível 4, que é o nível que eu dou aula, né, o nível do ensino médio. E as coisas que eu falarem aqui servem para os outros níveis também, tá? Só que os outros níveis são um pouquinho mais fáceis, né, com relação a esse conteúdo do que o nível 4. O nível 4 exige um pouco mais, principalmente na parte matemática, tá bom? Mas tudo que eu falar aqui para o nível 4 serve para o nível 3 e para o nível 2 também, para as pessoas que são mais novas e veem meu canal aí atrás de conteúdos da OBA. Beleza? Então, ó, eu vou pegando as questões daqui, né? Eu vou colando nessa lousinha e a gente vai resolvendo, né, uma por uma. São 10 questões, né? Eu pretendo fazer todas com vocês. Se a live ficar muito longa, aí eu faço metade agora e faço metade outro dia, tá? Então, a gente vai fazendo assim, tá? Então, ó, eu vou copiar essa questão aqui, né? A questão 1. E aí eu vou lendo com vocês aqui nessa luzinha aqui. E a gente vai fazendo junto, ó. Só me falem, acho que o tamanho tá bom, né? Depois eu diminuo. Mas eu vou fazendo assim e qualquer coisa vocês vão me perguntando aí no chat, tá bom? Então vamos lá, ó. Questão 1, valendo 1 ponto, né? Normalmente a OBA é dividida assim, 10 questões e cada uma valendo 1 ponto. As 7 primeiras questões são relacionadas à astronomia e as 3 últimas são relacionadas à astronáutica e energia, tá? Antes, umas provas mais antigas, eram 6 questões de astronomia, 2 de astronáutica e 2 relacionadas com energia. Hoje em dia são 7 de astronomia e as outras 3 podem ser esses conteúdos de astronáutica e energia, normalmente astronáutica, né? O que é astronáutica? É lançamento de foguetes, órbitas e por aí vai, tá? Então, vamos lá. A primeira questão é assim, ó. Como era 2016, assim como 2020, é um ano bissexto. Então, pode ser que na Olimpíada Brasileira desse ano também caia conteúdo relacionado a isso, né? Ao ano bissexto, né? Se vocês lembrarem aí, 2020, ele teve 29 dias em fevereiro, né? Então, esse ano, em vez de ter 365 dias como os outros anos, ele tem 366 dias, né? Então, a gente acrescenta um dia em fevereiro, né? Em vez de ter 28 dias, fevereiro passa a ter 29 só em anos bissextos, né? E aí ele vai explicar um pouquinho o que é esse ano bissexto, né? Então vamos lá. O ano de 2016 é bissexto. O nosso calendário está baseado no ano trópico. Este é um tempo que o Sol, em seu movimento aparente anual, leva entre ficar a pino no trópico de Capricórnio, ir a ficar a pino no trópico de Câncer e voltar a ficar a pino no trópico de Capricórnio. Quando o Sol está a pino no trópico de Capricórnio ou de Câncer, dizemos que está ocorrendo um solstício de verão naquele hemisfério. Para ir de um trópico para outro, passa-se a pino pelo equador celeste, e quando isso ocorre, dizemos que está ocorrendo um equinócio. Então aí já tem bastante informação, tá? Uma das coisas que vocês têm que reparar, putz, a minha câmera está um pouco na frente, né? Deixa eu colocar um pouco mais para o lado. Eu acho que agora já vai dar para vocês verem. Eu diminui um pouquinho, tá? Eu não vi o tamanho da minha câmera agora que eu estou vendo o enquadramento aí da questão. Vocês vão ver que a Olimpíada de Astronomia, ela põe muita informação que com as informações do enunciado, muitas vezes você consegue fazer o exercício mesmo que você não saiba daquele assunto. Então ela é uma Olimpíada que ajuda muito, né, os estudantes que estão fazendo, né? Ela dá muitas dicas para ajudar a solucionar,
né, as questões. Então, quando vocês veem uma questão desse tipo, reparem nas informações que ele está te dando. Né? Então, ele está informando o que é o ano trópico. Ele fala quando sai, né, de um sol a pino num trópico, vai até o outro e volta. Né? Então, é isso que acontece no ano trópico. Ele está falando que é solstício, né? É quando o sol fica a pino. O que é ficar a pino? Ele fica ao meio-dia exatamente em cima da cabeça, ou seja, não vai ter sombra, né? Ao meio-dia, naquele quem está em cima do trópico, né? Naquele dia. E fala o que é equinócio, que é quando acontece isso no Equador, né? Então acontecem 2 solstícios e 2 equinócios por ano, né? A gente agora em setembro, a gente acabou de passar pelo equinócio, né? Equinócio da primavera para a gente, equinócio do outono para as pessoas que moram no hemisfério norte. Tá? E a gente agora vai chegar no solstício de verão, que é quando o sol fica, né, bem a pino no dia de dezembro, se eu não estou enganado, é dia 21, 23 de dezembro, né? Tem a data específica. Mas eu não sei de cabeça, né? Mas é por esses dias em dezembro, né? E aí a gente entra no verão, né? Que chama solstício de verão, porque o sol, né, vai estar a pino nesse dia e o dia vai ser o dia mais longo do ano, ou seja, é o dia que a gente tem mais emissão solar no período de 24 horas, né? Então o dia dura, né, entre 14 horas, 13 horas, dependendo da região que você está do Brasil. Então tem várias coisas que estão já nessa informação. Então, continuando. É por isso que chamamos de ano trópico, pois o Sol oscila entre os 2 trópicos. A duração deste ano é aproximadamente 365,25 dias. Sua vantagem é que as estações do ano sempre começam aproximadamente nas mesmas datas, além de ser simples a observação dos equinócios e dos solstícios. Abaixo mostramos uma figura esquemática ilustrando a oscilação esta oscilação do Sol e seu aparente movimento anual entre os tópicos, supondo a Terra imóvel, claro. Então, a continuação da questão é essa daqui. Então, deixa eu copiar aqui. Essa figura aqui que ele está falando. Essa figura aqui. Então, o que ele está falando? Essa figura aqui, deixa eu dar uma diminuída. Ele está falando que é esse movimento aqui, aparente que o Sol faz, né? Ele chega a ficar a pino. O que é a pino? Aqui, essa parte aqui que eu vou desenhar de vermelho, isso aqui, tem 90 graus, tá? Com a linha do horizonte, Quem está aqui nessa região do globo, a pessoinha que está aqui nessa região do globo, o Sol vai ficar bem na cabeça dela às 12 horas, tá? Ao meio-dia. E aqui é o solstício, né? Esse aqui, no hemisfério norte, quando é solstício de verão, aqui embaixo, né, no hemisfério sul, é o solstício de inverno. Então, esse ponto aqui foi mais ou menos em junho, tá? Que acontece lá no hemisfério norte. E aí, em dezembro, acontece aqui no hemisfério sul a mesma coisa. Em relação ao horizonte aqui, a pessoinha que está aqui, o Sol está bem na cabeça dela também ao meio-dia, né? E aí, esse ângulo aqui, é 90 graus, tá? Isso que é Sol a pino, tá? E aí ele fica fazendo esse movimento ao longo do ano, né? Então ele passa 2 vezes aqui pelo Equador, que são os 2 equinócios, né? Então quando está começando a esquentar, equinócio de primavera, o Sol está vindo aqui para o hemisfério sul. Quando o Sol está voltando e passa para lá para o hemisfério norte, a gente chama de equinócio de outono. É a época que está esfriando, que é ali em março, mais ou menos. Né? Aí chega lá em junho, volta e fica fazendo esse movimento. E quanto tempo ele demora para fazer esse movimento? Né? O período de fazer tudo isso aqui é 365 dias, 25. Né? Esse 25 é o que gera o ano bissexto. Né? Por quê? Cada 4 anos, né, 25 vezes 4 dá 100. Ou seja, aumentaria 1 aqui, que é um dia. Né? Então a gente fica devendo todo ano 25% de um dia. Ou seja, quanto que é esse 25 em horas? 6 horas. Né? Então, todo ano acumula 6 horas. E aí, cada 4 anos a gente soma essas 6 horas, que dão 24 horas. Por isso que a gente soma um dia no ano bissexto, tá? Deixa eu botar o chat aqui de novo, que eu copiei a questão. Não sei se vocês estão falando.
Acho que é 22/12. Isso, Alisson, é essa data mesmo. Sábado tem a primeira fase da UBF. Ah, caramba, já é sábado. É como eu não organizo a Olimpíada Brasileira de Física, eu não sei quando que seria. Mas é isso, as datas eu não sei de cabeça, mas eu sei que gira em torno, né, de 21, 22 de dezembro. Beleza. Aí, ó, então vamos lá para a questão, né? Qual que é a questão? O que ele quer saber? Ele quer saber assim, ó. A pergunta 1A. Ele quer saber isso aqui, ó. Então deixa eu tirar um pouco do zoom e depois eu dou zoom aqui embaixo, ó. Pergunta 1A. Em nosso calendário, o ano tem 365 dias. Então, quantas horas faltam em cada ano? Atenção, a resposta precisa ser dada em horas. Registre abaixo suas contas. Bom, então o que ele está querendo saber? Ele está falando assim, ó, nosso ano tem 365 dias. O ano que ele chama aqui de, deixa eu ver o nome certinho, de ano trópico, ele fala assim, ó, o ano trópico tem 365 dias, 25. Então, quanto que falta, né? Quanto que a gente deixa devendo, né, por ano? A gente deixa devendo isso daqui, né? É essa relação que a gente deixa devendo por ano, que são 0,25, né? Se eu fizer um menos o outro, né? Então eu faço 365,25 menos 365, eu vou ter 0,25 dias, né, que a gente fica faltando por ano. Como o dia, né, tem 24 horas, eu multiplico por 24. Né? E aí, você fazendo 0,25 vezes 24, vai dar 6 horas. Né? Então, qual que seria a minha resposta? 6 horas. E aí, pessoal, uma coisa importante, né? Quando era escrita, né, aqui no Ceará isso fica só no papel. O verão é quente, o inverno é mais ainda. Então, quem está mais perto do Equador não sofre, né, tanto a inversão de temperatura, né, ficar muito frio ou muito quente. Normalmente a temperatura é mais estável e aí chega na época do inverno, o que acontece é chover mais, né? Então tem a época da chuva aí, quem é do Nordeste. Bom, então ó, a resposta seria essa, tá? 6 horas. Então vocês viram que é uma continha fácil com as informações que ele mesmo dá no texto, né? A única coisa que não dá é a transformar dias em horas, mas aí você sabe que um dia tem 24 horas, por isso que é só multiplicar tudo aí. A questão 1B, né? A 1B é essa daqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Questão 1B. Olha lá. Quando as faltas totalizam um dia, ou seja, após 4 anos, né? Cada 4 anos, ó, 6 horas ficou em 2017. 2017, 6 horas. 2018, 6 horas. 2019, 6 horas. Esse ano ia ficar mais 6 horas. Junta tudo, faz 24 horas, que dá um dia. Por isso que esse ano é ano bissexto. Adicionamos um dia em fevereiro e chamamos este ano de bissexto. Este ano tem 366 dias, isto é, 2016 é bissexto, assim como foi 2008, 2012. Pergunta-se, será que 2056 é bissexto? Atenção, registre abaixo suas contas, sem elas a resposta não tem valor. O que eu ia falar para vocês, né? Como a Olimpíada desse ano vai ser virtual, eu acredito, né, que não tenha que colocar as contas, né? Porque não vai ter como vocês fazerem isso pelo computador. Então acredito que a prova seja quase todas por teste, né? Então você não vai ter que provar suas contas, mas você vai poder usar um rascunho para fazer as contas, né? Então você vai ter que fazer as contas num rascunho e aí vai achar sua resposta. Não vai precisar deixar as contas registradas, né? Não sei como eles vão fazer isso. Mas vamos lá, ó. Como que seriam as contas? Tem dois jeitos de fazer essa questão, né? A primeira, bom, se eu sei que 2016 foi ano bissexto, cada 4 anos vai ser bissexto, né? Então, 2020, que é o ano que a gente está, 2024, 2028, e assim eu vou, né, fazendo a tabuada do 4, né? 2032, 2036, 2040, 2044, 2050,
2048, 2052, 2056. 56 é ano bissexto? Aí a resposta sim. 2056 é ano bissexto. Beleza? Essa seria a resposta. Esse é um jeito de fazer. Ah, mas como eu sei se 516 era ano bissexto, né? Aí eu vou ter que ir descendo de 4 em 4 até chegar em 516? Não. Os anos bissextos, eles são divisíveis por 4, né? Então, se eu pegar o ano, né, 2056 e dividir por 4 e não sobrar resto, ele é bissexto, né? Então aqui, ó, 20, né, é 5, aí vai zerar. Aqui 5 vai dar 1, aí vai sobrar 1, 16 que vai dar 4, né, 514. Tá? Então ele é ano bissexto por causa disso, né? Então ele tem que ser divisível por 4. Tá? Então se eu quero saber, o ano que eu nasci foi bissexto? 1985. É só fazer a divisão por 4, né, e ver se ele é divisível por 4 sem sobrar resto, né? Aqui sobrou 0, ó. Não pode sobrar resto. Se sobrar resto, ele não é bissexto. Tá bom? Então essa era a questão 1, pessoal. Alguma dúvida? As pessoas que estão aí no chat, tem alguma dúvida dessa primeira questão? Vou dar um tempinho aí, porque está com um delayzinho, para vocês me responderem. Enquanto isso, eu vou tomando uma água. Não? Então, beleza. Vamos embora. Então, vou limpar aqui minha tela. E aí, vamos colocar a questão 2. A questão 2, que é essa daqui, ó. Olha lá, a questão 2 é essa daqui. Não, né? Falou. Beleza, Luan. Ó, a questão 2. Dadas as explicações da questão 1, sabendo-se que, devido ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol, a inclinação do seu eixo de rotação de 23,5 graus em relação ao perpendicular ao plano de sua órbita, que a gente conhece como plano da eclíptica, temos as estações do ano, solstícios de verão e inverno no hemisfério norte e no hemisfério sul, além dos equinócios de outono e primavera. Complete as frases abaixo. Né? Então, ó, ele está falando assim, ó, esse globo, né, ele tem uma inclinação. E devido a essa inclinação, tem horas que se o Sol estiver desse lado aqui, ó, o Sol está aqui, o hemisfério, né, dividindo o globo em dois, ó, o hemisfério norte vai estar com menor incidência solar, o hemisfério sul vai estar com maior incidência solar. E tem um trecho aqui, ó, que ele não, né, nem escurece, né, vai ter sol 24 horas, que é o Círculo Polar Antártico. Agora, se o Sol estiver desse lado aqui, né, então a Terra, como ela está girando, né, tem horas que o Sol está de um lado, tem horas que o Sol está do outro. Aí é o contrário, ó, o hemisfério norte aqui ele vai ter mais incidência solar e o hemisfério sul vai ter uma incidência solar menor. E vai ter um trecho aqui, ó, no Círculo Polar Antártico que nem vai ficar de dia, né, que vai ser 24 horas de noite. Tá? Então vamos lá. Ó. O hemisfério norte ocorre o solstício de quando o Sol está a pino no Trópico de Câncer. No hemisfério norte, quando o Sol está a pino no Trópico de Câncer, a gente tem o solstício de verão lá. No hemisfério sul, ocorre o solstício de quando o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio é o trópico que passa aqui pelo Brasil, né? Aqui em São Paulo, onde eu moro, a gente tem muito próximo do Trópico de Capricórnio, né? Quando a gente pega as estradas que saem da capital, normalmente a gente passa, né, uma placa falando você está cruzando o Trópico de Capricórnio. Então aqui, quando o Sol está a pino, né, a gente chama de solstício de verão. No hemisfério norte, o solstício de quando o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio, ou seja, o trópico nosso aqui do hemisfério sul. O Sol está a pino aqui é o solstício de inverno lá no hemisfério norte.
E no hemisfério sul é o solstício de quando o Sol está a pino no Trópico de Câncer. Se está a pino no Trópico de Câncer, lá é o verão, aqui vai ser o solstício de inverno. Moleza, né, pessoal? Questão fácil, fácil, né? Então, aí é só você saber, né, classificar o solstício de acordo com o Sol a pino, né? E com os trópicos. Então, qual o conhecimento que você tem que ter? Que o trópico de Câncer é no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio é aqui no hemisfério sul. Sabendo isso, vocês vão conseguir fazer essa questão e aí vocês já vão ter um ponto aí na Olimpíada. Né? Então as questões até agora, vocês viram a 1 e a 2, são bem fáceis, né? E tem a ver justamente com esse movimento que a Terra faz de translação, né, na primeira questão, e a inclinação, né, na segunda questão. Tá? A inclinação do eixo de rotação em relação ao plano orbital. Beleza. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí na questão 2? Se não, eu já vou colocando aqui a questão 3. Vou dar um tempinho aí para vocês digitarem. Não, ninguém falou nada. Vamos embora para a questão 3. Ó, questão 3 é o seguinte. Questão 3. Você sabe que a Terra gira ao redor do Sol numa órbita elíptica. Chamamos esse movimento de translação. Para dar a volta completa ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente, reparem, né, que ele está colocando o númerozinho aqui um pouquinho maior do que o ano trópico. 365,26 dias. Este tempo chamamos de ano sideral. O que é o ano sideral, pessoal? É o ano que a Terra sai, né, de um ponto da órbita e volta novamente para esse ponto. Né? Então, quando ela está fazendo a órbita, né, então está aqui o Sol, né, a Terra está fazendo esse movimento orbital aqui, vamos supor que ela saiu aqui desse ponto P. Aí ela vai ao longo do ano, faz toda essa volta. Quando ela volta exatamente nesse ponto, a gente chama de um ano sideral. E ele é diferente do nosso ano trópico. Né? Ele é medido em relação às estrelas supostamente fixas no infinito e é maior que o ano trópico, que é de aproximadamente 365 dias e 365,25 dias. Faça um X da figura que melhor representa a órbita ao redor do Sol. Não há efeito de perspectiva, isto é, você está olhando tudo de cima. Né? Porque quando eu desenhei a órbita aqui em perspectiva, né, a gente está olhando meio que se fosse meio que inclinado, né, a gente vê essa elipse mais achatada. Né? Mas a órbita terrestre ela é praticamente um círculo. Tá? Deixa eu até apagar isso aí que eu desenhei. Foi uma... Nossa, vai sair muito errado. Eu não vou tentar desenhar não. Mas ó, né, qual que seria a órbita? Seria essa daqui, ó. Marquem um X, né, na figura que melhor representa a órbita da Terra. A órbita dos planetas, pessoal, apesar de vocês aprenderem, né, pela lei de Kepler, que todas as órbitas planetárias são elipses e o Sol está em um dos focos, a maioria dos planetas eles não tem uma elipse muito achatada, né? Então, ela é muito pouco achatada. E esse achatamento não é perceptível, né, na nossa visão. Né? Se a gente olhasse a órbita de cima, a gente nem ia perceber ela achatada de tão pouquinho que é achatado. Né? Ela é praticamente circular. Tem alguns planetas que têm a órbita um pouco mais achatada. Né? O Plutão, por exemplo, Plutão ele tem uma órbita bem assim, ó, bem achatada. Né? Ele está mais distante. Aí você falou, professor, Plutão é planeta? Não, é planeta não, por enquanto, né? Mas pode mudar essa definição a qualquer momento. Mas ele orbita o Sol, né? E ele tem uma órbita bem elíptica, né? Já os outros planetas, poucos têm uma excentricidade que a gente chama, né? Muito, muito grande, né? E daí faz com que seja uma elipse bem achatada, tal. A maioria são circunferências, tá bom? Beleza.
Assinale com X o fenômeno responsável pela diferença entre a duração dos anos trópico e sideral. Bom, por que que quando chega aqui no ano sideral, na mesma órbita, não passou, né, o ano trópico já aconteceu? Isso aí acontece devido à precessão do eixo de rotação da Terra. É por causa disso daqui. O que é precessão, pessoal? O eixo, né, de rotação da Terra, ele faz esse movimento aqui ao longo, né, dos anos. Ou seja, ele faz um movimento, né, de mudar a direção que ele está apontando. Quanto tempo demora para fazer essa precessão? 26 mil anos. Ou seja, desde que começou, né, a contagem do calendário que a gente usa, que a gente está em 2020 anos, né, deixa eu escrever direito aqui, 2020 anos, ele ainda não deu uma volta esse eixo, né? Ou seja, ele vai mudando muito devagarosamente, mas essa mudança faz com que, né, tenha uma pequena diferença entre os 2 anos. Essa diferença é muito pequena, tá? Então não é perceptível, né, no nosso calendário, assim, não faz tanta diferença, tá bom? Mas uma diferença que faz isso ao longo do tempo é que então, por exemplo, a gente vai estar vendo, né, uma constelação agora, né? Agora na época que a gente está, a gente consegue ver a constelação do Escorpião no céu. E daqui a alguns milhares de anos, daqui 10 mil anos, por exemplo, nessa época do ano, né, em outubro, não vai ser a constelação do Escorpião que vai estar no céu, vai ser outra, tá? Então, cada época, né, dessa variação aqui, ó, então na época de Cristo, né, no ano 0, esse eixo estava apontado para outro lado, né? Então a gente via diferentes estrelas aqui no céu, tá? Então é isso que faz essa diferença entre os 2 anos sideral e trópico. A inclinação não tem nada a ver, né? Se a inclinação é fixa, ela não muda. Os satélites de Júpiter, menos ainda, né? O que tem a ver um fenômeno terrestre com os satélites de Júpiter? E os milhares de satélites artificiais, né? O que tem a ver também os satélites que o homem colocou, né, no espaço em relação a um fenômeno natural, né, que é a Terra ter 2 movimentos que influenciam na medida de tempo, né? Um é a translação e o outro, né, influenciado pela precessão aí, dá um tempinho um pouco menor, que é o movimento do Sol entre os 2 trópicos. Tá bom? Beleza. Então, essa é a questão 3, né? A e B. Vou limpar a tela aqui e vou copiar a questão 4. Copiando aqui a questão 4. Eu falei de Plutão a ele aí. Então vamos lá. Deixa eu colocar o chat aqui de novo. Eu coloquei inclinação. Então, é comum, né, confundir, justamente porque você acha que essa inclinação vai influenciar, mas como a inclinação é fixa, não teria sentido ter 2 tempos diferentes, né? Então é devido a alguma coisa que mude, né, os movimentos. Bom, a sonda espacial Novos Horizontes da NASA, depois de quase 10 anos de viagem interplanetária, foi a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão. Foto ao lado acima, né? Então, essa nave, nessa missão, foi para tirar essa fotinha aqui, ó. E esse aqui é Plutão. Em 14 de julho de 2015. E fotografar suas luas, né? Caronte, que é essa daqui, e outras luas menores, né? Nix, Hydra, Cerbero e Stygia. As fotos ao lado estão em escalas diferentes, né? Então aqui não está em escala de tamanho, né? Plutão é um pouco maior que Caronte. Você sabe quando está numa gangorra e do outro lado está alguém mais pesado que você, ela precisa ficar mais perto do centro da gangorra e você mais longe do centro dela, se desejarem, por exemplo, deixar a gangorra parada e equilibrar, né, os lados. Existe uma equação que relaciona suas massas e respectivas distâncias ao centro da gangorra para que ela fique em equilíbrio.
a massa da pessoa A vezes a distância até o centro, né, da pessoa A vai ser igual à massa da pessoa B vezes a distância até o centro da gangorra da pessoa B. Então, ó, essa questão é mais de física, né, do que de astronomia. Mas a gente vai fazer ela como se fosse de astronomia. Isso daqui, pessoal, é uma questão de estática, né, de equilíbrio. Quando você quer equilibrar dois corpos, né, você tem que fazer essa relação. Isso aqui, ó, para vocês lembrarem, né, do que é isso aqui, quando vai em pediatra, né, vocês que provavelmente forem médico, né, tem aquela balança que tem em consultório, que tem uma barra, né, que mede sua altura, que vai aqui na cabeça, e aí é uma balança, né, antigamente tinha-se muito essa balança, que você vai jogando um pezinho para um lado e para o outro para achar o seu peso. Né? Hoje em dia é digital, né, as balanças, né, se automatizaram, nem sei se vocês conhecem essa balança que eu estou fazendo, mas o equilíbrio é encontrado mexendo, né, o pezinho menor, né, e aí ele equilibra com o maior e aí você consegue achar o peso da pessoa. Então aqui, ó, né, a gente vai fazer a mesma conta, só que Plutão, né, tá desse lado e Caronte está desse outro. E aí a gente vai encontrar o equilíbrio deles, né? Então, como que tem que fazer isso? Né? Imagine Plutão e Caronte tão comprimidos que pudessem ficar sobre uma gangorra, né? Ou seja, você pega o planeta todo, reduz a um ponto e esse ponto concentra toda a massa do planeta. A massa de Plutão é aproximadamente 8 vezes a massa de Caronte. Então, a primeira informação, massa de Plutão é 8 vezes a massa de Caronte. E estão separados por uma distância de aproximadamente 20 mil quilômetros. A distância entre os dois é 20 mil quilômetros. Determine a distância do centro de Plutão, que fica a pino na gangorra, para manter ambos equilibrados. Veja a configuração abaixo. Ele quer saber, então, a distância do centro de Plutão, né? Que ficaria o pino da gangorra, ou seja, a distância até aqui que a gente chama de centro de massa, esse ponto, tá? Então, qual que seria essa distância? Então, vamos lá, o ponto em torno de ambos. Nota que MP é maior que MC, o centro de massa está mais perto de Plutão do que de Caronte. Então, ó, dado isso, né, esse exercício a gente vai fazer. Massa de Plutão vai ser vezes. Aqui, ó, ele está chamando de RP a distância de Plutão até o centro. Então, vai ser vezes RP. Vai ser igual massa de Caronte vezes essa distância aqui que é RC. Ou seja, é a distância de Caronte. Beleza, ele quer saber em relação a Plutão. Então, a gente tem que achar essa distância aqui. Ó. Então, eu vou colocar, né, tudo em função de Plutão. Né? Eu vou tentar achar esse cara aqui. Eu sei que a massa de Plutão é 8 vezes a massa de Caronte, então eu posso substituir um pelo outro. Ó. 8 massas de Plutão vão virar, uma massa de Plutão vai virar 8 massas de Caronte, vezes RP, é igual a massa de Caronte, vezes RC. Quem que é RC, pessoal? É essa distância toda aqui, ó, menos a distância de Plutão. Ó. Isso que é RC. Ó. Se eu pegar isso tudo, que dá 20 mil quilômetros, ou seja, que é a distância, pegar isso tudo, tirar essa distância aqui de RP, a gente acha RC. Então, RC é isso. Ó. É a distância menos o RP. Aí, ó, massa de Caronte tem dos dois lados, eu posso cortar. Aí vai ficar assim, ó, 8 RP é igual a distância menos RP. RP está negativo, passo para esse lado, né? Soma RP dos dois lados, fica positivo. Então vai ficar 8RP mais RP igual a distância. Aqui, ó, vai dar 9RP igual a distância. Ou seja, eu quero achar o RP, é só fazer a distância entre os dois dividido por 9. Isso aí vai dar 20 mil, que é a distância entre os dois dividido por 9. Né? E aí a gente tem que fazer essa continha aí para saber quanto que dá. Né? Eu vou fazer aqui na calculadora, dá 2.222 quilômetros. Tá? Essa vai ser a distância, né, de Plutão até o centro de massa. Então, qual que seria a resposta aqui da letra A?
A resposta seria 2.222 quilômetros aproximadamente, tá? Arredondando aí. Beleza? Essa é a questão A da questão 4, né? Agora, ó, vamos para a questão B. A questão B é essa daqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Talvez as contas que eu tenha feito tenha ficado atrás da minha câmera. Será que ficou? Não reparei. Não, né? Beleza. Aqui, ó, a questão B é a seguinte: sendo o raio de Plutão, o que é o raio de Plutão, pessoal? É a distância do centro até a superfície aqui de Plutão. Ó. Essa distância aqui é o raio de Plutão. Então, sendo o raio 1.187 km, calcule a distância que está o baricentro do sistema acima da superfície. Ou seja, a gente achou a distância desse centro aqui de Plutão até o baricentro, né, o centro de massa. Agora eu quero achar a distância da superfície de Plutão, ó, dessa superfície até o centro. Ou seja, eu tenho que descontar o raio dele. Então eu pego o valor que eu achei menos o valor do raio. Né? Dá 2.222 menos 1.187. Né? E fazendo aqui, vamos ver quanto dá. Vai isso aqui. Vai dar 1.035. Quilômetros. Tá? Essa vai ser a distância da superfície até o centro de massa. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, bora. Vou limpar a tela aqui e vamos para a questão 5. Questão 5. Questão 5 é sobre constelações, tá? Olha lá, é uma questão sobre constelações. Aí estão as constelações do hemisfério sul, né? Então, a figura abaixo mostra a parte do céu, tal como é visto no início da noite e no final de março. As bolinhas pretas são estrelas, e quanto maior a bolinha, mais brilhante a estrela. Né? Então, essa informação é muito importante. Ó. Quanto maior a bolinha, mais brilhante é a estrela. As linhas delimitam áreas do céu, que chamamos de constelações. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação. Né? Então, o que ele está falando? Ó? Todos esses pontinhos aqui, ó, eles fazem parte da mesma constelação. Então, o que é constelação, pessoal? Constelação é isso daqui, ó. É uma área do céu. Eu falo, ó, essa aqui é a constelação de sei lá o quê, porque eu nem sei o nome dessa constelação aqui. Né? Então, tem algumas constelações que a gente conhece. Ó. Essa constelação aqui é a constelação de Órion. Essa constelação aqui é a constelação de Sírius. Essa constelação aqui de Cruzeiro, né? Que a gente chama constelação da Cruz. Qual outras que tem aqui que eu posso... eu acho que são essas, viu, que eu sei aqui de olhar assim. Se eu não estou enganado, isso aqui... Não, não é não. Bom, é isso. Acho que essa aqui é Touro, né? Beleza. E aí, na constelação, né, a gente tem várias características, né? Deixa eu tirar todas as informações aí, porque a gente vai ter que riscar nessa questão o que é cada coisa. Beleza. Então vamos lá para as questões da a pergunta 5, né? O que a gente tem que fazer? Ó, a gente tem que fazer isso daqui, na questão 5. Deixa eu dar uma diminuidinha. Ó, espero que esteja dando para vocês lerem. Deixa eu colocar aqui no chat.
Bom, ó, faça um X ocupando toda a área da constelação de Cruzeiro. Então eu vou lá na constelação de Cruzeiro e faço um X. Ó. Era isso que ele queria na questão 5A. E cada uma vale 0,1. Né? Faça um Y onde está o Polo Sul Celeste. Né? O Polo Sul, pessoal, como eu sei, a gente pega da cruz aqui, ó, essa parte maior, e faz esse tracejado aqui. Ó. Então, o Polo Sul está aqui. Ó. Eu tenho que fazer a letra Y. Então, para a gente achar o Polo Sul, a gente seguia pela constelação de Cruzeiro do Sul, que é a cruzinha aqui. Ó. E a gente pega a maior parte, né, a maior haste da cruz e faz um traço, né, em relação a ela, 3 vezes o tamanho e meio, né? Acho que é 4 ou é 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 vezes e meia esse tamanho aqui, ó, vai cair exatamente no Polo Sul, tá? Então tá aqui o Polo Sul. É o ponto onde gira toda essa esfera. Tem uma aulinha minha, né? Tem um vídeo meu só falando de polos celestes, tá? Então, se vocês verem, vocês vão ver que eu explico tudo isso lá. Tá lá na descrição da playlist, tá? É só entrar lá e ver. Pergunta 5C. Escreva 1 sobre Sirius, a estrela mais brilhante na constelação de Cão Maior. Desses todos esses pontinhos, qual que é o maior? É esse daqui, ó. Então, Sirius é essa daqui, ó. Eu tenho que escrever 1 sobre Sirius, a estrela mais brilhante. Escreva 2 sobre Canopus, a segunda estrela mais brilhante do céu. Bom, qual que é a segunda bolinha mais brilhante do céu? Essa daqui, né? Então eu vou escrever 2. Aí, escreva 3 sobre Mintaka, a estrela menos brilhante das Três Marias. Essa aqui é a constelação de Órion, aqui está as Três Marias. Mintaka seria essa menorzinha aqui, ó, do canto, tá? Essa daqui. 4. Escreva sobre Aldebaran, a gigante vermelha, a mais brilhante de Touro. Dica: eu não sei onde é a constelação de Touro. Por isso que ele está dando dica. Ó. Faça uma reta perpendicular à reta da dica. Não. Faça uma reta sobre Sirius e as Três Marias até acharem Aldebaran. Ó. Então aqui, ó, Sirius e as Três Marias. Ó. A gente vai achar Aldebaran, está aqui. Ó. Então aqui seria a estrela 4. Escreva sobre Rigel, a mais brilhante do Órion. Dica: faça uma reta perpendicular à reta da dica anterior, passando por Alnitak, e encontrará Rigel. Né? É a estrela mais brilhante de Órion. Né? Então, ó, a reta que ele está falando para fazer essa daqui. Ó. Tá? E aí seria essa estrelinha aqui, né, que vocês têm que marcar. Marcar qual que é a 5, essa daqui, ó. Essa daqui. 6. Sobre Rigel Kentaurus, a Alfa Centauro, né, a mais próxima do Sol, um sistema triplo, dica, é a estrela mais brilhante à esquerda de Cruzeiro do Sul. Né, então aqui está Alfa e Beta Centauro, a Alfa é a brilhante mais à esquerda do Cruzeiro, essa daqui. Ó. Então essa aqui seria a estrela 6. Beleza? Então, ó, a gente fez tudo que ele pediu. Aí, ó, aqui ele está pedindo para desenhar uma seta e indicar exatamente onde é cada uma delas, tá? Se não perde meio ponto por seta ausente, 0,05. Então, ó, se a gente acertar todas, ganhava o ponto completo, né? Então vamos lá, ó. A1 é essa daqui, ó. Aí teria que desenhar uma setinha assim mesmo. A2 é essa daqui. A3 é essa daqui. A4 é essa daqui. A5 é essa daqui. E a 6 é essa daqui, ó. Tá vendo? Então, seguindo as dicas, pessoal, dá para você achar. Mas tem constelações que você tem que conhecer, né? Por exemplo, a Cruzeiro do Sul. Tem que saber como que é a Cruzeiro do Sul. Mas, ó, tem uma constelação que ela forma uma cruz que é bem próxima da Cruzeiro do Sul, ó, que é essa daqui, ó. Né, que nem é uma constelação porque ela está em duas zonas, né? Mas quando a gente olha no céu, a gente pode confundir essa daqui. Qual a diferença entre as duas? Ó, a diferença entre as duas é isso daqui, ó.
Aqui tem 4 estrelas só. A Cruzeiro do Sul tem 5. E aqui, ó, se a gente olhar a Cruzeiro do Sul, eu vou apagar só para vocês verem, ela tem essa estrelinha aqui, ó, que a gente chama de intrometida. Essa estrela aqui, ó, tá? E então, a gente consegue ver a intrometida só na constelação de Cruzeiro do Sul. A falsa cruz, que é essa daqui, ó, a gente não consegue, não tem intrometida, tá? Essa estrelinha aqui é muito pouco brilhante, então não dá para ver ela. Até a própria intrometida é difícil localizar aqui em São Paulo, por exemplo, que tem o céu bem poluído. Então, não confundam, tá? Na hora de achar essas estrelas. Então, tem coisas que vocês têm que procurar saber, né? Qual que essas constelações, tal. Deixa eu dar uma analisada. Tá funcionando, né? Beleza. Qualquer coisa, pessoal, me falem aí no chat, né? Qualquer dúvida que vocês tenham. Questão 5 está feita. Bora limpar a tela e vamos para a questão 6, né? Questão 6, que é essa daqui, ó. Questão 6. Na astronomia, frequentemente precisamos medir separação angular de dois astros, ou o tamanho angular de um astro. Suponha que na figura abaixo, L seja o diâmetro do Sol. Ou seja, esse tamanho aqui, ó, que eu vou destacar de verde, é o diâmetro do Sol. O que significa? Que é a distância entre dois pontos da superfície do Sol passando pelo centro, né? Ou seja, é 1,4 vezes 10 a sexta quilômetros, né? Então é mais ou menos 1.400.000 quilômetros. E R é a distância média até a Terra. Então aqui, ó, esse R aqui é a distância até a Terra, né? Então é a distância Terra-Sol, né? E que gira em torno de 150 milhões de quilômetros. Com isso, o diâmetro angular compreendido pelo Sol, visto da Terra, é, em radianos, o L dividido pelo R. Se eu faço esse dividido por esse, é o ângulo que eu vejo, né? A separação angular que eu vejo entre os dois. E aí, faço a continha, né? Um dividido pelo outro, deu esse valor em radianos. Se eu quiser transformar radianos, né, em graus, eu sei que 2π radianos tem 360. Ou se não, a gente pode usar a regrinha que 1 radiano vale a mais ou menos 60 graus. Então, se eu multiplicar esse valor em radiano por 60, eu acho o valor em graus. Então, o Sol no céu, quanto que ele representa em graus? 0,56. Né? Ele é uma das maiores coisas que a gente vê no céu. Então, vocês verem que é muito pequenininho, né? O que é 0,56? É eu pegar um grau e dividir ele quase pela metade. Então, no futuro próximo, Marte será colonizado. Qual será o diâmetro angular em graus? Como esses colonizadores verão o Sol? A medida da distância entre Sol e Marte é de 228 milhões de quilômetros. É só fazer o cálculo acima, ó lá. Sempre que eu falei, ó, a Oba, ela põe um monte de dica, né, para vocês aí. Então é só seguir, ó, dica, é só repetir o cálculo acima, o resultado deve ser em graus. Repetindo o cálculo acima, o ângulo que vai ver lá em Marte vai ser o L sobre o R. Qual que é o L? O L é o do Sol, não muda. Então vai ser 1,4 vezes 10 a sexta, dividido pela distância até Marte, 228 vezes 10 a sexta. E aí eu faço essa continha aí, né? Fazendo a continha, o resultado vai me dar em radianos, né? Então vai dar 6,14 vezes 10 a menos 3 radianos. Aí ele quer em grau. Como que eu faço para transformar em grau? Multiplico por 60, porque cada radiano tem 60 graus. Né? E fazendo essa continha vai dar 0,37 grau. Então, ó, é só vir aqui e colocar 0,37 grau. Ou seja, né, é uma questão mais de matemática do que de astronomia. Né? A temática é astronômica, mas a questão é matemática,
que é arco, né, de circunferência. E aí, pessoal, a dica toda dessas questões de matemática, elas estão no enunciado. Sempre que você tiver questões desse tipo, elas vão estar no enunciado, né? Putz, a minha câmera ficou na conta, né? Deixa eu... Ah, mas é um dividido pelo outro. Deixa eu cortar aqui. Só um minutinho. Eu já coloco a conta que eu fiz em um lugar que vocês possam ver. Aqui, ó. Pronto. Então, pessoal, é só seguir o que está falando, né? Fazer a continha. Aí, ó, ele está falando, e Plutão? Como que vai ser? Meu, é só repetir o cálculo anterior e fazer para Plutão agora. Né? Em vez de colocar o R, né, que é a distância até o planeta, colocar de Marte, ou colocar da Terra, que foi o exemplo que ele deu, a gente coloca o valor de Plutão. Né? Então vai ser assim, ó, o θ de Plutão, quanto que vai ser? L sobre R. Qual é o L? O L é o mesmo, o Sol é o mesmo tamanho para todos de diâmetro. 1,4 vezes 10 a sexta. E qual é a distância? A distância é 5,9 vezes 10 a nona. E aí eu faço a divisão entre os dois. E aí fazendo essa divisão, vocês vão ver que o resultado vai dar 1,42 vezes 10 a menos 2 grau. Tá? Então é um número bem pequeno, né? E aí a conta dá isso aqui, né? Esse resultado dá em radiano, né? Vai dar um valor que multiplicado por 60 vai dar esse valor aqui em grau que eu coloquei. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Então, essas questões de matemática, qual a dica que eu dou para vocês? A dica é vocês prestarem atenção no enunciado e saberem fazer conta com notação científica. Por quê? Como que você vai fazer uma conta dessa de cabeça, né? Aqui, ó, 10 a sexta com 10 a sexta, corta. E aí você tem que fazer esse valor dividido por esse. E aí você pode chegar num valor aproximado, né? Não precisa chegar num valor exato, tá? Então, aqui deu 6,14, né? Então você faz um valor aproximado, duas casas depois da vírgula. Ah, professor, como que eu faço? Meu, não tem truque. Você está dividindo 1,4 por 228. É divisível? Não, 0, desculpa, antes do 0, 228. Tem o mesmo número de casa? Não, tira a vírgula, né? Tem uma casa depois da vírgula, aí vai, iguala o número, e aí você vai botando aí os zeros e vai fazendo, né? Como você faria, né? Coloca um zero aqui, tira a vírgula. Aí fica 14 dividido por 2.000. Dá para dividir? Não, 0,0. E aí vai, né? Fazendo essa conta. Vai ser difícil? Obviamente que vai, né? Mas é assim que faz, né? Por isso que tem 4 horas para você fazer a prova, tá bom? Acho que ninguém tem alguma dúvida, né? Então vamos para a 7ª questão. Sétima questão, essa daqui, ó. Todos nós, deixa eu tomar água primeiro. Olá. Todos nós maravilhamos quando vemos a lua cheia surgir enorme próxima do horizonte. Porém, de fato, ela é geometricamente maior quando está no zênite do que quando está nascendo. Esse efeito da lua nascer maior, né, quando está nascendo, é um efeito de refração na atmosfera terrestre, e aí ele dá essa sensação de aumentar o tamanho da lua, tá? Na figura ao lado, o H representa 60 R's, né? Então esse Hzão aqui é 60 vezes o raio da Terra, tá? Esse H aqui, ó. Beleza. Então deixa eu ir anotando essas coisas aqui do lado, ó. O H é 60 R, tá bom. R é o raio da Terra, D é o diâmetro da Lua. O θ e θz são diâmetros angulares da Lua nascendo, que é o θ, e o θz quando está no zênite, ou seja,
Quando a Lua está bem em cima da nossa cabeça, no ponto mais alto da órbita, né? Não da órbita, desculpa, mas do nosso horizonte, né? Em relação ao nosso horizonte, ou seja, quando está 90 graus do nosso horizonte. Suponha uma órbita circular para a Lua, né? Então, suponha que o valor se obtém para θ seja 100%, calcule por quantos por cento ΔZ é maior que θ. Ou seja, eu quero saber esse ângulo aqui, quantas vezes ele é maior que esse. Por que esse ângulo aqui é geometricamente maior? Porque a gente está mais próximo, né, de quando ela está nascendo. Porque quando ela está nascendo, a gente tem a distância do raio da Terra mais a distância até a Lua, né? Então é toda essa distância aqui. Agora, o hzinho, né, é diretamente a distância até a Lua, né? Então, por isso que a gente está mais próximo, então a gente vai ver ela um pouco maior, né? Esse ângulo aqui vai ser um pouco maior, tá bom? Então vamos lá, como que a gente vai fazer esse cálculo? Ele quer saber então quantos por cento é maior. Então eu quero saber o θz, deixa eu fazer, né, em outro canto para não ficar... deixa eu ver, acho que aqui não vai ficar embaixo da minha câmera não. Ó, θz sobre o θ, é isso que ele quer saber. Quem que é o θz? Né, pegando do exercício anterior, como que calcula? É o d sobre essa distância aqui, né, o h. Então vai ficar dzão sobre hzinho. Isso tudo dividido pelo outro, como que faz? É o dzão sobre o hzão, né? Então, deixa eu copiar aqui para vocês, só para vocês lembrarem, né, de onde eu estou tirando essas contas aqui. Essas contas estão vindo daqui, ó. Ó, da questão anterior, ele dava essa informação aqui, ó. E falava o seguinte, falava isso daqui, ó. Ixi, sumiu a outra. Ó. Tá? Então é da outra questão que a gente tira essas informações aqui, ó. O D seria o L, né? Que é o tamanho da Lua aqui, ó. O diâmetro da Lua. E essa distância até esse ponto seria o R, tá? Então por isso que o ângulo a gente calcula fazendo essa conta aí. Beleza. Aí, ó, o D ele é fixo para as duas, né? Então ele vai acabar cortando. E quando eu tenho divisão de fração, aí faz... Deixa eu ver só na minha câmera se está aparecendo e quanto eu tenho de espaço. Tá. Quando eu faço divisão de divisão da fração, a gente escreve a primeira e inverte a segunda, né? D por D cancela, vai ficar Hzão sobre Hzinho. Né? E aí, quem que vai ser o Hzão, né? Ele está falando, ó, o Hzão é 60 raios, né? Então ele está dando essa informação aqui, ó, o Hzão é 60 raios. Então eu vou substituir o Hzão aqui e vou colocar quanto que ele vale. $60 raios. E o Hzinho? O Hzinho é o Hzão, só que menos um raio. Tá vendo? É um raio a menos, ó, porque eu diminuo o raio da Terra. Então, se aqui tem 60 raios, se eu diminuir um raio da Terra, quanto que vai ter? 59. Tá? É isso que é o Hzinho. O R corta, então vai ficar 60 por 59. E aí, se vocês fizerem essa continha, né, 60 por 59, vai dar mais ou menos o valor de... Deixa eu fazer aqui, ó, na calculadora. Deixa eu puxar a calculadora para vocês. $60 dividido por 59. Dá 1,017. Tá? É esse valor aqui, ó. E aí, isso aí é o valor decimal, né? Aí ele fala assim, ó, bom, qual a conclusão? A gente chegou θz sobre θ igual a 1,017. Se eu passar o θ para lá, vai ficar θz
igual a 1,017 vezes o θ. E ele fala aqui, ó, suponha que o θ seja 100%. Então, eu substituo θ por 100%. Então, vai ficar 1,017 vezes 100%. Aí, isso aí vai dar 101,7%. Ou seja, quantas vezes maior ele é? Se o θ é 100% e ele deu 101,7%, ele é 1,7% maior. Tá? Esse é o valor que é maior, 1,7%. Tá? Essa seria a conta que a gente teria que fazer. Beleza? Então vocês estão vendo, pessoal, que... Oi, Arthur, tudo bom? Essa grandeza de diâmetro angular se refere então ao tamanho que enxergamos o astro no céu? O que a gente enxerga, na verdade, é um ângulo, né? Se você pensar numa projeção que está numa esfera, né? Que a gente chama de esfera celeste devido à curvatura da Terra, né? Então, a gente enxerga, né, no ângulo sólido. Pensa que, né, da esfera a gente está vendo a capota dela, né? Então dá um ângulo sólido. E aí a gente está arredondando esse ângulo sólido para um arco de ângulo, né? Então tudo que está projetado nessa esfera a gente vê como um ângulo. Então por isso que a gente enxerga esse tamanho, seria um ângulo, né? Então quando você vê uma estrela, né, a gente fala que essa estrela ela tem um tamanho, né, e é angular, né, esse tamanho, é um ângulo. Os efeitos de movimento de estrelas, né, principalmente, a gente fala que é um ângulo, né? Então todas as coisas que a gente mede no céu, elas são arcos de ângulo, né? Então é devido até ao movimento que faz, né? A órbita das coisas são circulares, né? Então a gente sempre que mede uma distância, né, de órbita, né, vai ser uma distância angular. E aí quanto mais longe, né, esse ângulo, quanto mais longe, menor vai ser esse ângulo, né? Porque o tamanho da coisa não muda. E aí isso aí faz com que ele seja menor no nosso campo visual. Tá bom? Beleza. Ó, então essa é a letra A, né, da questão. Eu vou ter que limpar aqui para fazer a letra B. Deixa eu fazer a letra B. Ó. A letra B, pessoal, é a mesma conta. Só que agora ele está dando outras informações aqui, né? Então ele está colocando aqui para a gente outra data. Ele fala assim, ó, bom, a Lua, como ela está fazendo uma órbita, ela tem dias que está mais próximo e dias que está mais afastado. A gente chama os dias mais próximos de perigeu e os dias que estão mais afastados de apogeu. E aí ele fala assim, ó, no dia que o nosso professor Canali, né, que é o cara que coordena toda essa Olimpíada, comemora aniversário, a gente vai ter a superlua, ou seja, ela vai estar no perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra. Está a apenas 56 raios da Terra, né, de distância. Então vai ter 56 raios. Como você sabe, a Lua é elíptica, logo ela tem um diâmetro d e passa pelo perigeu e pelo apogeu, como mostra a figura. O apogeu é com 64 raios, tal como 56 e 64 a distância entre a superfície da Terra e o centro da Lua. Suponha que o valor que você obtém para θA seja 100, calculamos então quantos por cento o θP é maior que o θA. De novo, né, a mesma conta, né, que a gente vai fazer. Ó. A gente vai fazer o θP sobre o θA. É isso que eu quero saber, quantos por cento isso aqui é maior. Como que eu faço isso? Né, a gente aprendeu que é as distâncias aqui, né? No exercício anterior, eu tenho que fazer um sobre o outro, né? Então, como que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Esse Dzinho sobre essa distância aqui, ó. Quanto que é essa distância? Essa distância é 56. Então vou colocar aqui, ó, 56 raio. Dividido pelo o mesmo Dzinho por 64. Isso aí, invertendo as frações, né, fica assim, ó, D sobre 56, vezes inverte a de baixo, 64 sobre o D. O D corta, tem um em cima e um embaixo, isso aí vai ficar 64 sobre 56, porque o R também tem um em cima, um embaixo. Deixa eu fazer melhor isso aqui, ó. Cancela aqui, cancela aqui. E aí faz essa continha, né? 64 dividido
por 56. Aí deixa eu abrir a calculadora aqui de novo. 64 dividido por 56. Vai dar esse valor aqui, ó, 1,143, mais ou menos. Aí ele fala que o θ é 100%, então o θp vai ser 1,143 vezes 100%, que é o θ. Isso aí vai dar 114,3%, ou seja, quantos por cento ele é maior? Né? Se um é 100%, o outro vai ser maior 14,3%. Essa é a resposta da B. 14,3% maior do que o outro, tá? Então você tem que colocar aqui que é maior também, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí nessa questão? Então vocês estão vendo que são questões de conta que já estão no próprio enunciado, como faz as contas, né? A solução da questão 7 estava na questão 6. Sempre que se pede porcentagem de um em relação ao outro, pode usar a razão? Sim. Sempre que a gente pede relação, é a razão, né? Então a gente está um em relação ao outro, a gente vai dividir. E depois da divisão, né, a gente passa um para um lado. Ó. Então fica assim, ó, OP vai ser um valor vezes o AA, ou seja, esse em relação a esse. Ó. Qual é o fator de relação entre os dois? É o número que está aqui na frente. No caso da letra B aqui, ó, é esse 1,143. Tá? Essa é a relação entre os dois tamanhos. Beleza, gente? Então vamos lá. Eu vou limpar aqui a tela. Vamos para a questão 8. A questão 8 é uma questão de astronáutica. E aí vocês vão entender como que são as questões de astronáutica da Olimpíada. Olha lá. Foguetes são veículos desenvolvidos para transportar pessoas ou satélites ao espaço. Deixa eu colocar o chat aqui de novo. Para tanto, eles fazem uso de grande quantidade de propelente, combustível mais oxidante, em que lhes permite atingir a velocidade de 27.000 km por hora. O propelente é dividido em dois tanques, ou seja, estágios. Após o consumo do propelente, o estágio 1 é ejetado e é feita a ignição do motor do segundo estágio, que insere o satélite em sua órbita, conforme ilustrado, né, na linha tracejada da figura à direita. Em função de sua velocidade, o motor vazio do segundo estágio também fica em órbita, tornando-se lixo espacial. Satélites de comunicação custam R$1 bilhão e têm 15 anos de vida útil. Para colocá-los em órbita, são utilizados foguetes cujos lançamentos custam em torno de R$400 milhões. Ou seja, é muito caro, né, para se pôr um foguete em órbita. Os foguetes, como aquele ilustrado na figura ao lado, têm altura equivalente a um prédio de 20 andares e 4 metros de diâmetro. No lançamento, eles têm 550 mil quilos de massa, incluídos 500 mil quilos de propelente e os 5.500 quilos do satélite. Não faz sentido nenhum, né? Eles têm 550 mil quilos de massa. Tá. Qual o percentual da massa do satélite em relação à massa total do foguete? Olha lá, ele quer saber o percentual. Bom, essa aqui é a massa do satélite. Essa aqui é a massa do foguete, né? Isso aqui é o propelente, tá? Então ele quer saber qual é a relação entre as massas aí de um e de outro. Bom, então como que a gente vai fazer isso? Né? A gente vai dividir um pelo outro, tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, a relação é dividir isso daqui por isso daqui. É a porcentagem, né? Eu divido a parte pelo todo, tá? Então, eu quero saber a porcentagem de massa do satélite, né? Então, eu faço a massa do satélite dividido pela massa do foguete. Então, vai dar 5.500 dividido por 550 mil.
E aí dá para fazer, né? Corta os dois zeros aqui, ó, aí vai ficar esse dividido por esse, que você vai chegar, né, no valor de 0,01. Como eu faria essa conta, né? Explicando para vocês, ó. Eu transformaria, né, esses dois aqui, ó, esses dois números aqui é 100, né? Eu separaria 55 vezes 100. Aí 55 em cima e 55 embaixo, corta, fica 1 em cima dividido por 100. 1 dividido por 100 dá 0,01. Né? E aí eu multiplico por 100%, né? Que é para saber quanto que é o 0,01 em porcentagem. Né? E aí se você multiplicar isso aqui por 100%, vocês vão chegar no valor de 1%. Ou seja, o valor, né, da massa em percentual do foguete, 1% é o satélite. Né? Então, esse é o resultado da letra A, da questão 8. Então, vou pegar a questão B aqui, que é mais longa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, feedback de vocês. Tá, beleza. Então vamos lá, ó. Tá. Nos foguetes desenvolvidos até o final do século passado, o motor de primeiro estágio, depois de ejetado, caía no mar e não era recuperado. Com o objetivo de reduzir os custos de lançamento em 25%, uma empresa propõe recuperar o primeiro estágio do foguete em solo e reutilizá-lo. De acordo com essa proposta, após separar-se o segundo estágio, o motor de primeiro estágio, realiza-se a manobra representada na linha cheia, demonstrada na figura acima, e inicia-se um movimento descendente em direção à superfície terrestre. Quem que é essa empresa? É a SpaceX. Então, na época, eles estavam tentando fazer, hoje em dia já fazem, né? Quando vai, né, lança o foguete, e aí eles soltam, né, vai o foguete para cá, queimando o segundo estágio, o satélite vai para a órbita. E esse, antigamente, né, fazia isso daqui, ó, né, e caía no mar. Hoje em dia, eles voltam e faz o pouso aqui, né, do primeiro estágio através de robótica, né, e o robô ele faz todo esse processo aí. Né? Então, para quem não conhece, tem alguns videozinhos que vocês podem ver na internet da SpaceX e aconselho, né, vocês darem uma olhada, que é bem interessante de ver esses videozinhos aí da SpaceX. Vamos lá, continuando. Olha lá. A partir do apogeu, duas forças atuam sobre o motor vazio do primeiro estágio. Força da gravidade, que fará com que sua velocidade seja acrescida de 10 metros por segundo a cada segundo de descida, e a força de arrasto, resultante da interação entre o motor e a atmosfera terrestre. Isso quando está a 100 km de altitude, né, abaixo disso. O atrito entre o motor e a atmosfera terrestre gera calor. A força de atrito é proporcional ao quadrado da velocidade, enquanto o calor é proporcional ao cubo da velocidade. Para evitar que o motor derreta durante a reentrada na atmosfera, propõe-se acionar os motores do primeiro estágio durante a descida por 20 segundos. Ponto 1 da figura. Ou seja, ele está falando que nesse ponto aqui, ó, o foguete ele religa, né? Para quê? Para você diminuir a velocidade nessa reentrada. E aí a velocidade vai ser menor. Reduzindo-se a velocidade de 4.500 km por hora para 1.000. Nessa velocidade, a força de arrasto e a força da gravidade equilibram-se, fazendo com que a aceleração resultante seja nula para evitar a destruição do motor quando no impacto com o solo. Essa empresa propõe acionar os motores mais uma vez, ou seja, aqui no ponto 2, ó, aciona de novo, e aí é para diminuir a velocidade até chegar no pouso. Sob o ponto de vista da engenharia espacial, essa proposta carrega inúmeros desafios, sendo um deles o uso de mais propelente, conforme você calculará a seguir, a partir da equação do foguete, proposta há mais de um século pelo russo Konstantin Tsiolkovsky.
A massa de propelente MP, necessária para obter um determinado ΔV, variação na velocidade, é dada por MP igual MF EX menos 1, onde MF é a massa final do motor, após consumida toda a massa de propelente MP, e EX é a função exponencial cujos valores estão apresentados na tabela. Então, ó, vamos entender essa fórmula. Pessoal, eu sei isso aqui de cabeça? Não. Eu estou aprendendo agora. E é isso que vocês vão ter que fazer na Olimpíada, tá? Vocês vão ter que aprender na hora a fazer essas coisas, tá? Por quê? Porque ninguém sabe a equação do foguete de cabeça, né? Eu já fiz até uma matéria chamada Manobras Orbitais, onde eu aprendi a fazer essas equações e aprendi a colocar, né, foguetes em órbita. Mas eu não lembro de cabeça. Se eu precisasse dela hoje em dia, eu ia no livro que eu tenho ali atrás na minha estante e veria, né, qual que é o valor. Então, ó, MP igual MF E de x menos 1. Ou seja, MP é a massa, né, necessária para obter uma variação na velocidade. MF é a massa no final do motor após consumida a massa de propelente, MP. E essa função exponencial. Sabendo que a massa do motor do primeiro estágio sem nenhuma gota de propelente é 25 mil quilos e que x é igual a ΔV sobre 11.000, sendo ΔV dado em km por hora, calcule a massa de propelente para realizar a manobra do ponto 2. Qual que é a manobra do ponto 2? A gente vai ver aqui, ó, ponto 2, né, da figura, fazendo estágio aterrisse suavemente no solo. Então, ele quer saber qual que vai ser a massa de propelente para realizar a manobra no ponto 2. Beleza. Então, vamos lá. Qual é o ΔV que eu quero, né? O ponto 2, ele vai estar a 1.000 km por hora. De 1.000, ó, ele está aqui, ó, ele falou, eu estava a 4.500, aí eu desacelero para 1.000. Ou seja, aqui vai descer com velocidade constante, porque ele fala que a aceleração é nula. Ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, não tem mais aceleração. Se não tem mais aceleração, a velocidade que ele estava aqui, que era 1.000, vai continuar sendo 1.000. Até toda a descida aqui. Ou seja, quando ele chegar aqui nesse ponto 2, a velocidade vai ser 1.000 ainda. É 1.000. Quando eu chegar no chão, qual a velocidade que eu quero que ele esteja? 0. Eu quero que ele pare, né? Então, qual vai ser a variação da velocidade aqui? Qual que vai ser meu ΔV? Vai ser 1.000. Eu tenho que fazer ele desacelerar 1.000 km por hora. Tá? Então, ó, ele está falando que o x é ΔV sobre 11.000. Ou seja, o x vai ser o ΔV, que é 1.000, sobre 11.000. E aí eu faço essa continha aí, ó, né? Quanto que vai dar? Deixa eu abrir a calculadora aqui, vamos fazer essa continha. 1.000 dividido por 11.000. Vai dar 0,09, tá? Esse é o resultado dessa continha aí. Então vai dar 0,09. Bom, então eu já sei que o valor que eu vou colocar aqui, ó, é 0,09, tá? Então é E elevado a 0,09. Qual que é a massa, né, final? Ou seja, a massa final, pessoal, é a massa sem nenhuma gota, certo? Porque eu não quero ir com peso a mais. Eu quero que ele chegue exato, né? Então a massa final, né, vai ser essa daqui, ó. Essa vai ser a massa final, né, do foguete, né? Vai ser a massa do motor depois de consumir tudo, né? Então vai ser 25.000. Então vai ficar assim, ó, a massa de propelente que eu preciso vai ser 25.000 E elevado a 0,09 menos 1, tá? Então agora eu tenho que fazer, né, o resultado, né? E aí eu vou ter que fazer umas aproximações, porque olha a tabela que ele dá. Se o x é tal número, o EX é tal número. Ou seja, o x deu 0,09. Dentre esses números de x, qual que é o mais próximo? É esse daqui, ó, 0,1, certo? 0,09 é mais próximo de 0,1 do que de qualquer outro número. Então, quanto vai ser o EX que eu vou usar?
1,1. Então vai ficar aqui, ó, MP é igual. Deixa eu colocar tudo isso para a direita, que eu acho que vocês não estão vendo, né? Beleza. Ah, não, vocês estavam vendo sim. Então, ó, vai ficar assim, ó, 25.000. O E elevado a 0,09 vai dar 1,1 menos 1, que vai dar 0,1. MP igual a 25.000 vezes 0,1. MP vai ser isso vezes 0,1, é só andar uma casa com a vírgula, dá 2.500 quilos de propelente, tá? Então, vocês estão vendo que eu não sabia mexer, né? Eu fui fazendo as contas aqui de acordo com as informações que ele dava. Então, qual que é o conhecimento que eu tenho que ter? É isso, ó. Então, essa questão é muito difícil, muito complicada, tá? Você tem que saber que ele fala que a partir desse ponto 1 aqui, ó, a aceleração é nula, a velocidade não vai mudar. Ele estava com uma velocidade de 4.500 km por hora, ele desceu para 1.000, ou seja, a partir desse ponto ele vai ter 1.000 até lá embaixo, quando ele começa a frear de novo. Então aqui a velocidade inicial é 1.000, quando ele chega no chão é 0. Qual vai ser a variação de velocidade? 1.000. E aí ele está te dando, né? O x, você calcula fazendo essa continha. Cheguei em 0,09, aproximei, substituí tudo na fórmula, sendo que a massa final que eu tenho é 25.000, né? É o motor sem nenhuma gota de combustível. E aí faço essa continha, dá 2.500 quilogramas, tá? Essa é a resposta da letra B, né? Aí vamos lá, letra C e letra D. Né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Letra C e letra D. Ó, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Letra C. Calcule a massa total de propelente necessária para realizar a manobra no ponto 1. Considerando que neste caso x é outro. Ó. X é ΔV mais 900. Registre abaixo suas contas. Então a gente vai fazer a mesma conta, só que agora para a manobra 1. Qual que foi a manobra 1? A gente caiu de 4.500 km por hora para 1.000 km por hora. Ou seja, qual foi o nosso ΔV? O ΔV é o maior menos o menor aqui. Então vai dar 3.500 km por hora. Então é só jogar aí na formulazinha, eu vou achar o x da letra C. Né? Então, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, que eu adoro fazer conta escondida aqui, né? Eu acho que vai aparecer sim. Beleza. Aí, ó, vai ficar a letra C, né? X é igual o ΔV, que é 3.500, mais 900. Tudo isso dividido por 11.000. Então, x vai ser, se eu fizer essa sominha aqui, vai dar 4.400. Dividido por 11.000. Corto os zeros, né? Aí aqui fica 4 dá 4,4. 4,4, ó. 0,4. Deu 0,4x. Aí eu venho na tabela aqui, ó. Quando o x é 0,4, o e de x, ó, é 1,5. Aí eu vou jogar naquela equação de novo, ó. A equação do foguete, que é essa daqui. Eu vou copiar aqui embaixo. MP vai ser igual a MF, o e de x, e elevado a 0,4. Ou desculpa, 0,4 não. Quando é 0,4x, o e de x dá 1,5. Então, vou colocar aqui já direto 1,5. Menos 1. Então, a massa de propelente vai ser a massa final que eu vou ter depois desse estágio aí. Qual vai ser a massa final? Eu tenho que ter o 25.000, só que agora, vocês lembram que eu estou lá em cima, né, no estágio anterior. Então, eu tenho que ter os 2.500 que eu vou queimar, né, quando chega no estágio 2. Ou seja, é 2.500 mais 25.000. Né? Então, a massa que eu tenho, né, no final disso aqui é 27.500.
tudo isso vezes 0,5. Tá? E aí, se vocês fizerem vezes meio, é a mesma coisa que dividir esse número por 2, que vai dar 13.750. Tá? Essa vai ser a massa aí do foguete no estágio 2. Ou seja, qual a dificuldade dessa letra aí, da letra C, né? A dificuldade é você lembrar que quando ele chega no estágio 1, ele tem que ter a massa do motor, que é 2.500 ou 25.000, mais o combustível até ele chegar lá no solo, né, que é 2.500. Então ele vai ter, no final dessa queima toda, ele vai ter que ter essa massa aqui, ó, 27.500. Tá? Isso que é difícil lembrar. Então, para fazer essa freada aqui de 4.500 para 1.000, ele tem que ter queimado isso daqui, ó, de combustível, 13.700 kg de combustível. Aí depois que ele queima isso, ainda tem que sobrar no tanque dele 2.500, que é o que ele vai usar para fazer essa manobra aqui, ó, que é diminuir de 1.000 para 0 para chegar no chão. Tá? Então não pode esquecer de somar o motor vazio com o que ele vai ter que ter quando chegar aqui no estágio 2. Ó. Então a gente está fazendo o estágio 1, mas ainda tem que sobrar para ele frear aqui no estágio 2. É isso que vocês tinham que ter lembrado aí. E aí ele está falando, ó, qual a massa total de propelente para realizar as manobras do ponto 1 e 2. Ou seja, eu preciso disso aqui mais isso daqui. Né? Aí é só fazer essa sominha, que dá 2.500 mais 13.750. Né? Então vai ser aqui, ó, vai ser 13.750 mais 2.500. Né? Dá 0, 5, 12, vai 1, 6, 16.250 quilos. Tá? Essa vai ser a massa total que ele vai ter. Então vocês estão vendo que as questões de astronáutica elas são um pouco mais difíceis, mas a resposta está no enunciado. Aí o resto é interpretação e envolve muita física. Né? Então envolve os movimentos de física. Tem que saber trabalhar com esses movimentos, acelerado, né? O movimento uniformemente variado, os movimentos que são constantes, que é o movimento uniforme. E sabendo isso, né, você vai conseguir colocar as equações que ele te fornece no próprio exercício em prática, tá? Então são exercícios bem mais difíceis, esses exercícios de foguetes, tá? Então vamos lá, questão 9. A questão 9 é a seguinte, ó. Vamos ver se é uma questão um pouco mais suave, né? Porque essa aqui foi pesada para mim. Eu tô bem cansado já do dia. É uma questão que eu tive que pensar bastante para fazer. Então vocês estão vendo ó, que eu estou resolvendo, já está 1h30 de prova. Eu, né, teoricamente, sei quase todas as questões. Então vocês façam a prova com calma, né, pessoal? No dia da Olimpíada, vocês têm 4 horas para fazer a prova. Então tentem fazer com calma para vocês não cometerem erros e não desistirem dessas questões de matemática. Vocês viram que é só questão de tempo, você vai lendo, você vai entendendo, tá? Essas questões e envolve notação científica também, né? Então tem uma aulinha aqui no Física E de notação científica, né? Quem não sabe fazer conta com notação, vê essa aulinha. É muito importante, tá bom? Alguma pergunta até agora, pessoal? Vocês estão interagindo um pouco comigo no chat? Muito detalhe, Luan. É muito detalhe essas questões de astronáutica. Mas se você olhar no fundo não é difícil, né? Não é difícil. A questão é que você tem que interpretar o texto, não esquecer das informações, né? Então vamos lá. Em agosto e setembro de 2016, milhares de atletas de todo o mundo do planeta participarão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da cidade do Rio de Janeiro. Caberá aos satélites geoestacionários levar a milhões de cidadãos do Brasil e do mundo as imagens dos Jogos. Os satélites geoestacionários localizam-se no plano equatorial e giram em torno do eixo longitudinal da Terra, com a mesma velocidade angular desta, conforme ilustrado a figura ao lado. Para quem não sabe, pessoal, satélite geoestacionário é um satélite que ele fica parado em relação a um ponto fixo da Terra. Né? Como eles giram com a mesma velocidade, né, o que significa isso? Que ele vai estar sempre em cima de um determinado ponto. Né? E esses satélites estão aqui na linha do Equador. Né? Então, por exemplo, se tem um satélite estacionário em cima do Brasil, às 24 horas ele vai estar em cima do Brasil. E é assim como viaja a informação. Né? Então sai uma informação de uma antena,
vai lá para o satélite, ele retransmite para outros satélites que estão lá e aí vai para o outro lado do mundo. Né? Isso que dá o delay, né, quando tem algum correspondente internacional em outros países. Né? Então, na pandemia aqui, né, teve bastante informação da Europa no começo, aí falava, você que está aí, correspondente na Itália. E aí o correspondente ficava com o microfone na mão, né? E aí fica a imagem ao vivo aqui pra gente e aí demora para ele responder. Por que demora? Porque essa informação sai daqui, né, vai para a antena, transmite para um satélite, o satélite retransmite para outro e volta para a Terra. E esse caminho, né, apesar de ser na velocidade da luz tudo isso, demora um certo tempo, né, que é o famoso delay. Então demora alguns segundos, né, para que isso aconteça. Então, os satélites geoestacionários, a vantagem é essa, né? Então, se eu quero um satélite de comunicação, ele tem que ser geoestacionário para estar sempre em cima, né, do país que está tentando se comunicar. Beleza. Ele fica estacionado em relação à Terra. Dessa posição privilegiada, eles atuam como espelhos que recebem sinais contendo imagem e som do Maracanã e os espalham sobre todo o território brasileiro onde possam ser captados por meio de antenas. Para aqueles países do outro lado do globo, no Japão, por exemplo, a trajetória do sinal é mais longa, podendo envolver até 3 satélites geoestacionários. Vamos lá pegar a continuação da questão. Pergunta A. Aqui, ó. O período de um satélite é o tempo que ele leva para completar uma volta em torno da Terra. O período é dependente do raio da sua órbita, medindo a partir do centro da Terra, conforme mostrado na tabela ao lado. Marque com um X na tabela ao lado o raio da órbita correspondente a um satélite geoestacionário. Bom, se ele é geoestacionário, quanto tempo ele demora, né, para fazer uma volta? Ele demora o mesmo tempo que a Terra demora para fazer uma volta, né? Então é 24 horas. Ou seja, qual vai ser o raio, né? Qual vai ser a distância dele? Vai ser esse valor aqui, ó, tá? 42.180 quilômetros, tá? Então é isso que ele demora. Ele demora exatamente o tempo que a Terra demora para dar uma volta nela mesma, tá? É o mesmo tempo. Questão B. Olha lá. Questão B. Ainda que não esteja relacionado aos Jogos Olímpicos, o governo federal pretende lançar, no início de 2017, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, com os seguintes objetivos: oferecer cobertura de internet em território nacional, prover comunicações das Forças Armadas do Brasil, ficará estacionado numa longitude de 75 graus oeste. Essa posição ele é capaz de cobrir todo o território brasileiro e mais algumas regiões ao redor. A figura à direita ilustra a Terra vista a partir do Polo Sul. Então, ó, aqui é o Polo Sul da Terra, tá? Então a gente está vendo, né, a Terra vista de baixo. Então aqui estaria o continente Antártico e aí aqui estaria, né, um pedacinho do Brasil aqui e o Brasil, né, aliás, um pedação do Brasil, que aqui é a linha do Equador, como se fosse. Então, dito tudo isso, né, a figura ilustra a Terra Portugal. A linha tracejada representa a linha tangente da visada do satélite, limitando assim a região de cobertura do satélite. O ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, é determinado, define a forma dessa cobertura do satélite, a região que ele é capaz de enxergar sobre a linha do Equador. A partir da tabela, observe-se o quanto mais alta a órbita, maior é o ângulo de cobertura. Baseado na resposta anterior, marque no X o ângulo de cobertura. Bom, se a gente colocou que a distância é essa, qual vai ser a cobertura? 163, né, graus. Ou seja, a gente consegue cobrir uma área de 163 graus aqui do globo. Né? Então é uma região bem grande. Beleza. Vamos pegar a questão C. Deixa eu botar aqui o chat. Olha lá. Questão C. Olha lá. Questão C, vou aumentar um pouco mais.
para vocês conseguirem ler. A comunicação via internet entre os grandes centros urbanos ocorre por meio de cabos de fibra ótica, pelos quais é possível trafegar uma quantidade enorme de dados. Quando não é economicamente viável conectar regiões remotas ao resto do mundo, tais cabos utilizam satélites geoestacionários como SGDC. Suponha que alguém da região amazônica, representada pelo ponto 1 na figura, esse ponto aqui, ó, esteja em uma conversa de vídeo e voz via internet com uma pessoa do Rio de Janeiro, que está aqui nesse ponto 6. A figura ilustra sequencialmente o longo caminho de ida percorrida pelo sinal, enquanto a tabela descreve cada uma das etapas apresentado o tempo requerido por ela. Baseada nesses dados, calcula quantos segundos são necessários para que um usuário situado no ponto 1 receba a resposta ao seu olá, enviado pelo usuário do ponto 6. Do seu olá, né? Então ele mandou um olá e aí vai ouvir a resposta desse olá. Dicas: 1 milissegundo e 001. Desconsidere o tempo que o usuário do ponto 6 leva para processar a informação recebida do ponto 1. Ou seja, tudo que se passa se ele respondesse olá, proveniente do ponto 1 instantaneamente. Então, ó, o caminho vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aí esse cara vai ouvir olá, aí ele vai responder, aí vai voltar 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, ele vai fazer esse caminho 2 vezes. Então, se a gente descobrir o tempo, né, de ida, é só multiplicar por 2, vai ter o tempo total. Então, ó, qual o tempo, né, de cada um? 5, 10, 135, 140, 8 e 12. Né, então, vamos somar isso aí. Ó. 5 com 10, 15. 15 com 135, 150. 150 com 140, 290. 290 com 20 dá 310. 310 milissegundos. Vezes 2, porque esse aí é só de ida, né? Então vai dar 620 milissegundos. Ele quer a resposta em segundos, não é isso? Cadê? A figura tal. Quantos segundos, né? Então milissegundos é 0,01, ou seja, 0,62 segundos é a resposta, né, desse exercício aí, tá? É o tempo que ele vai demorar para ouvir a resposta. Então, ó, no próprio Brasil a gente tem um delayzinho, só que é até imperceptível, né? Menos que 1 segundo. Mas quando você vai para outros países, ou seja, né, passa por mais satélites geoestacionários e faz todo esse caminho, o delay é um pouco maior. Então demora mais tempo. E vamos lá para a última questão dessa prova, finalmente, né? Questão 10, pessoal. Questão 10 tem esse textão aí, ó. O que dá preguiça, né, pelo menos da minha parte aqui dessas questões de astronáutica, é a quantidade de informação que vem na questão, justamente porque vocês não conhecem, né? Então eles põem bastante informação na questão para que vocês consigam fazer, né, a questão. Então, uma dica que eu dou, se vocês estiverem lá no dia fazendo a prova, é vocês irem separando para você não ter que ler várias vezes o texto, né? E aí você vai separando as informações aí ao longo da escrita, tá? Então vamos lá, ó. Questão 10 e última da prova de 2016. De uma maneira simplificada, um satélite de sensoramento remoto pode ser entendido como uma máquina fotográfica que do espaço obtém imagens da Terra. A partir dessas imagens é possível monitorar e medir vários fenômenos que ocorrem na superfície da Terra, incluindo queimadas e desmatamento. É curioso que isso aí está bem na moda, né? Queimadas e desmatamento, falando que as imagens de satélites são mentira, né? Não são reais. Mas é fake news, né? Obviamente que as imagens são reais e mostram realmente queimadas acontecendo, desmatamento, né? Tanto registradas pelos satélites brasileiros pelo INPE e quanto satélites internacionais como o da NASA. Então desde 2016 já tem essa temática, né? E os satélites são muito bons, né? Eles têm uma resolução bem alta que dá para detectar a área, né, que está acontecendo esse tipo de questão. O importante é ressaltar, contudo, que a identificação das queimadas é feita a partir da captação da energia emitida pelo material orgânico em chamas, que ocorre principalmente na faixa de comprimento de ondas entre 3,7 micrômetro e 4,1 micrômetro. Tá.
do espectro eletromagnético, conhecido como termal média. Sabe-se que quanto maior a temperatura da chama, maior a emissão de energia. O desmatamento, por sua vez, é identificado a partir da radiação solar refletida e é uma faixa de comprimento entre 0,4 e 3. Ao se analisar a radiação solar refletida pelos tipos de superfície nos diversos comprimentos de onda da radiação solar, observa-se que a água, rios, lagos e mares reflete menos energia solar quando comparado ao solo sem cobertura vegetal e ao solo com cobertura vegetal. Além disso, o solo exposto e a vegetação refletem diferentemente em todos os comprimentos de onda, o que permite a sua diferenciação. Por se tratarem de fenômenos físicos distintos, emissão e reflexão, o satélite precisa possuir mais de uma câmera imageadora para monitorar o desmatamento e as queimadas. De modo similar, uma máquina digital, as imagens obtidas pelos sensores de um satélite são transformadas em pixels. Cada imagem é composta por milhões de pixels. O pixel é o menor elemento da imagem ao qual é possível atribuir uma tonalidade, cujo valor numérico varia entre 0 e 255. Um pixel com valor 0 significa que recebeu quase nenhuma radiação proveniente da superfície terrestre, sendo então representado pela cor preta. Então, se ele não receber radiação nenhuma, é preto. No outro extremo, o valor 205 corresponde à função branca, que indica que o sensor recebeu a máxima quantidade de radiação. Entre 0 e 55, tons de cinza, mais claro ao mais escuro. Né? Então, começam, né, do tom mais escuro e vai indo para mais claro até chegar no branco, se eu estou entendendo. Normal é uma imagem com pixels de diversas tonalidades, de cinza mais claro, tendendo ao branco, a mais escura, tendendo ao preto. Beleza. Dito tudo isso, vamos para as questões, que são verdadeiro ou falso. Então, vocês estão vendo que não precisa saber, né, das coisas que vão acontecer. Né? Vou colocar uma em cima da outra. Deixa eu diminuir essa aqui antes. Putz, não vai dar para eu diminuir? Então, eu vou deixar ela aqui para cima mesmo. Eu vou colocar as questões aqui. Ó. Vamos lá. Verdadeiro ou falso para cada uma dessas sentenças. A partir das variações de tonalidade de cinza obtida nas imagens do satélite, os cientistas identificam regiões de queimadas e desmatamento. Então vamos lá, né? Eles querem saber quais as tonalidades que eu consigo detectar com a câmera. Se eu não receber nada, quer dizer que aquilo ali vai estar na cor preta. E se eu receber bastante, vai estar na cor branca. Então, se estiver mais para o cinza claro, quer dizer que está recebendo bastante. Então, provavelmente é uma queimada. Se estiver num tom de cinza, né, mais escuro, quer dizer que está recebendo pouco. Ou seja, pode ser uma área, né, de região florestal. Tal. Então, com a tonalidade, dá para saber o que está acontecendo na região. Então, essa aqui é uma afirmação verdadeira. A partir das variações, eu consigo saber se a região está tendo uma queimada, vai tender ao cinza mais claro ou ao branco, e se é uma região de desmatamento, porque vai ter uma tonalidade diferente, né, do padrão. Né? O padrão vai ter uma, que é a região onde tem a mata. Né? A mata e os rios vão ter uma tonalidade, e quando não tiver, vai tiver o solo, ele vai refletir um pouco mais, que é o que está falando. Né? O solo exposto, né, ele reflete um pouco mais de energia solar, né, olha lá, reflete menos energia solar quando comparado ao solo com cobertura, né? E então ele vai refletir diferente, vai ter uma tonalidade cinza diferente, né? A presença de nuvens não atrapalha a detecção de queimadas ou desmatamento. Lógico que atrapalha, né? É falsa. Está escrito que não atrapalha. Atrapalha. Se você tiver nuvens, né, vocês concordam que a emissão vai ser, a refletida, a energia vai ser pelas nuvens, né? E aí vai ter uma intensidade de reflexão menor ou maior, né? E aí você vai mudar o padrão. Então, com certeza interfere, você não vai ter a imagem. Uma área queimada depois do fogo extinto irá refletir mais radiação do solar do que antes, quando havia cobertura vegetal, e por isso será representada por pixels claros. Né? Quando tem uma área queimada, agora ela vai refletir
uma intensidade diferente da cobertura vegetal. Depois sim, terá refletir mais radiação solar do que antes. Não, né? Não vai refletir mais do que quando está pegando fogo, né? Vai refletir menos. Então é falsa também essa afirmação, né? Porque está falando que vai refletir mais. Ah, não, quando havia cobertura vegetal. Também está falando, é errado, né? Porque ele fala assim, ó, reflete menos energia com e depois com cobertura vegetal. Então, com cobertura vegetal reflete mais. Olha lá, reflete em diferentes comprimentos de onda, o que permite sua diferenciação. Se tratar de fenômenos de emissão e reflexão, o satélite precisa tal. Aqui ele fala em algum momento isso, tá? Quanto maior a temperatura da área sendo queimada, mais claros serão os pixels que representam a imagem dessa área. É verdadeiro. Né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a emissão de calor. Quanto maior a emissão, maior vai ser a detecção, mais para o cinza claro vai estar as imagens ou para o branco. Muitos pixels de uma imagem de uma câmera satelital destinada ao monitoramento de queimadas apresentam valores numéricos próximos de 255. Isso significa a detecção de uma queimada. Isso está certo, né? Porque vai estar emitindo muita energia, né? Vai estourar o pixel, ele vai ficar muito mais próximo do branco ou do cinza, que está na região mais clara, pela energia que ele está sendo emitida ali naquela região, e aí vai detectar uma queimada através desse método, tá? Então, ó, isso aqui, ó, com base nas informações, né, que você tira, né, você vai conseguir fazer a questão, né? Aqui, ó, o desmatamento, por sua vez, é identificado a partir de radiação solar refletida em uma faixa de comprimento de tal. Ou seja, quando ele tem, né, a cobertura vegetal, ele vai refletir uma faixa de comprimento de onda. E quando ele está sem nada, né, ele vai refletir uma faixa, né, menor. Tá? Então é assim que a gente sabe que aqui a terceira questão é falsa. Tá? Ele vai emitir menos. Beleza, gente. Essa é a correção, né? Espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixa eu colocar agora a minha câmera aqui, né, num zoom maior aí para vocês. Enquadrar certinho. Então é isso, tá? É uma prova bem longa, né? Vocês viram que eu demorei 2 horas praticamente para resolver ela para vocês, comentando. Então pretendo na quarta-feira que vem resolver a de 2017 e fazer isso com as outras duas, né? 2018 e 2019. E aí vocês vão vendo que ao longo da correção eu vou explicando algumas coisas, né, de astronomia. E aí, vocês ao longo dessa semana, o que vocês podem fazer é ver os vídeos que estão lá no canal, né, no Física E. Você entra lá, ver a playlist da OBA, que aí vocês vão ver que vocês vão conseguir resolver quase todas as questões, né, da Olimpíada. Então, por exemplo, né, das questões que eu resolvi aqui para vocês, né, vou colocar aqui na tela. Deixa eu diminuir minha câmera de novo. Não, calma aí. Aí peguei errado. Pronto. Olha lá. Vocês percebem, ó, que eu tenho vídeo, né, tirando as questões de astronáutica, que é a partir da 8, né, eu tenho vídeo explicando distância, né, eu falo de paralaxe, e paralaxe envolve essa relação aqui angular, que estão na questão 7 e 6. Eu tenho vídeo falando de constelações, tá? Então eu explico todas as constelações mais importantes. Desse daqui da questão 4 eu não tenho vídeo, mas aqui ele fala como fazer. Eu tenho vídeo das leis de Kepler que vão falar um pouco das órbitas, né? Eu tenho um vídeo falando dos tempos na astronomia, né? Então tem bastante coisa lá que dava para vocês fazerem quase todas as questões de astronomia, tá? Então entrem lá, deem uma conferida nos canais, nos outros vídeos do canal, né? E esse aqui entra para conta aí, vai estar lá também, né? Na playlist do Física. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da live, quem ficou aí comigo desde o começo, né? E até a próxima quarta-feira, né? E tamo junto, beleza? Valeu, pessoal. Até mais, boa noite aí. Bom resto de semana para vocês.